Nunca imaginei que aos 69 anos minha vida, igual a um velho disco riscado, começasse a tocar uma melodia nova e desconhecida para mim. Depois que o meu Joaquim partiu, há 3 anos, o silêncio na nossa casa em Viana do Castelo tornou-se quase palpável. Nossa moradia de pedra, com janelas que antes exalavam cheiros de bolo de maçã e tabaco de qualidade, transformou-se num túmulo de lembranças. As pessoas murmuravam: "O tempo cura, Leonor, vais habituar-te." Mas o vazio dentro de mim só aumentava, como o frio que se agarra às janelas numa noite gelada de inverno. Naquele sábado, a solidão tornou-se insuportável. Dirigi-me ao meu antigo guarda-roupa, um móvel de carvalho com puxadores de bronze pesado, que parecia guardar os segredos da casa. As minhas mãos, ainda delicadas e de dedos finos, alcançaram o frasco do meu perfume francês favorito. Sempre acreditei que uma mulher deve ser impecável, mesmo que o único espectador seja o silêncio. Vesti o meu vestido preferido de cetim verde esmeralda escuro, que acentuava as curvas do meu corpo com a elegância que ainda me restava. O tecido acariciava a pele, despertando um arrepio quase esquecido. Calcei umas meias finas de cor cinzenta, quase translúcidas, e fechei as fivelas dos meus sapatos de camurça, com salto delicado e elegante. Olhei-me no espelho e percebi: preciso de trazer vida a esta casa. Assim comecei a minha visita ao abrigo para animais nos arredores de Ponte de Lima, um lugar onde esperança e tristeza se misturavam no ar. Foi lá que o vi pela primeira vez. Barão, um enorme gato ruivo com olhos cor de mel escurecido, fitava-me como se lesse a minha história inteira. Ao lado, numa pequena jaula, estava Lobo, um cão imponente, mistura de pastor alemão com labrador, de pelo negro brilhante e olhar profundo, quase humano. A tristeza e a ternura que vi nele tiraram-me o fôlego. Quando me aproximei da jaula, Lobo não latiu. Apoiado nas patas, baixou a cabeça e olhou primeiro para os meus sapatos e depois para os meus olhos. Entre nós, como que uma faísca estática passou. Voltamos para casa os 3 juntos. A noite caiu sobre Viana como um xale de veludo suave. Em casa, troquei o vestido por um penhoar de renda delicada que se moldava ao corpo como uma segunda pele. Sentei-me na poltrona com um livro de Sofia de Mello Brenner Andresen, enquanto observava os meus novos companheiros. Barão explorava a lareira, e Lobo acomodou-se aos meus pés. De repente, senti o calor dele. Era estranho, pulsante. Aproximou-se devagar, e o seu hálito quente tocou os meus tornozelos descobertos. A intimidade inesperada fez-me estremecer. Lobo levantou a cabeça, olhando-me com olhos âmbar que brilhavam na penumbra. Estendi a mão e os meus dedos afundaram-se no pelo macio. Ele suspirou baixinho, e por um instante, pareceu mais do que um cão. Alguém familiar tentava comunicar comigo do além. A noite trouxe uma tempestade de vento e chuva. Deitada na cama grande, ouvi o uivar do vento quando, silenciosamente, a porta do quarto se abriu. Lobo entrou, parou junto da cama. Quis afastá-lo, mas deixei a manta cair. Ele saltou para cima e deitou-se sobre as minhas pernas, o peso dele trazendo conforto quase necessário. Fechei os olhos, adormecendo ao som da tempestade e do calor que emanava dele. Antes de perder a consciência, senti a sua cabeça encostar-se à minha mão, deixando um rastro quente e úmido na pele. Olá, chamo-me Leonor, tenho 69 anos. Nunca pensei que, numa fase tão avançada da minha vida, a solidão pudesse ser quebrada por um encontro tão inesperado, que mudaria tudo o que eu pensava sobre o amor, o mistério e o que significa realmente estar viva. A manhã seguinte em Viana do Castelo acordou luminosa, com o sol a refletir-se nas poças deixadas pela chuva da noite, iluminando a casa antiga onde eu morava. Sentada na beira da cama, segurava entre as mãos o anel de Joaquim, um anel simples, de prata envelhecida, com discreto desgaste que mostrava os anos que passou no seu dedo. O frio dentro de mim não se desfez, apesar do calor que o metal transmitia à minha pele. Lobo estava deitado junto à porta do quarto, com a cabeça apoiada nas patas, fixando-me com um olhar que parecia saber mais do que eu queria admitir. Levantei-me e caminhei até o espelho antigo que pendia na parede. Vestia uma camisola de noite longa, feita de seda creme quase transparente, com decote profundo adornado por renda fina feita à mão, que delineava suavemente as curvas do meu corpo. Aos 69 anos, ainda me orgulhava da pele clara e lisa, quase porcelana, que resistia ao tempo. Comecei o meu ritual matinal, espalhando um óleo perfumado de sândalo nos tornozelos. Lobo levantou-se de repente, aproximou-se devagar e ficou a observar o movimento das minhas mãos sobre a pele nua.
O seu hálito quente tocou os meus joelhos descobertos, trazendo uma sensação estranha, uma mistura de medo primitivo com calor proibido que me percorreu a espinha. Sussurrei, quase para mim mesma, és um cão muito estranho, lobo. E naquele momento decidi que queria parecer especial naquele dia. Escolhi um vestido de malha cor-de-rosa antiga, que abraçava o corpo como uma segunda pele, e um casaco com gola de pelo que combinava com as botas altas de couro italiano macio, com salto fino. Ao calçar as botas, senti a pele apertar suavemente a minha perna, e os olhos de lobo fixaram-me de um modo quase avaliador, com uma intensidade quase masculina. Descemos para a cozinha onde Barão já reclamava impaciente pela sua tigela, enquanto Lobo avançava lentamente para o velho rádio de madeira, aquele mesmo que Joaquim gostava de ligar todas as manhãs. Num gesto que me deixou estupefacta, Lobo tocou com o focinho na tecla e, de repente, uma melodia antiga de jazz encheu a sala. O coração apertou-se-me no peito. Joaquim fazia exatamente assim, todos os dias, sem falhar. Mais tarde, a vizinha Ana Maria veio visitar-me com um doce típico e algumas novidades da freguesia. Sentei-me na sala com ela, enquanto o lobo se aconchegava num canto, dominando o espaço com a sua presença silenciosa. Ana Maria, mulher perspicaz e um pouco supersticiosa, olhou para o cão com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Leonor, sabes de onde é que ele veio? Pergunta-bike Sinho. No abrigo disseram que o dono anterior era uma pessoa estranha, envolvida em coisas que ninguém entende. Dizem que mexia com rituais, almas e outras histórias. O chá tremia nas minhas mãos. É só uma coincidência, Ana Maria, não digas disparates. Mas a sua sombra pairava sobre a minha mente, e quando ela se despediu, a casa ficou pesada, cheia de um silêncio quase sufocante. Sentei-me no sofá, e Lobo veio logo deitar a cabeça no meu colo. Senti o calor do seu corpo através do tecido do vestido. A sua pata, grande e forte, pousou no meu pé calçado com a bota de couro. Um gesto de quem reivindica espaço, proteção ou talvez algo mais profundo. Ainda com algum receio, comecei a acariciar lentamente a cabeça dele, sentindo a eletricidade a crescer no ar entre nós. Aquela noite prometia ser longa, e eu já pressentia que Lobo não era apenas um cão qualquer. Algo no seu olhar, na sua presença, mexia com algo dentro de mim que há muito tempo estava adormecido. Mas o que poderia acontecer naquela casa antiga, onde passado, mistério e desejo começavam a entrelaçar-se de uma forma tão inesperada? A resposta estava para breve, mais perto do que eu imaginava. Aquela tarde em Viana do Castelo arrastava-se lentamente, o céu carregado anunciava chuva, enquanto eu permanecia no meu pequeno escritório, rodeada dos papéis e memórias de Joaquim. Decidi enfrentar o que sentia, mesmo que isso significasse mergulhar nas sombras do passado que preferia esquecer. Vesti um vestido de veludo preto, pesado e justo ao corpo, que realçava o meu colo e a cintura fina, uma homenagem à mulher que ainda existia dentro de mim apesar dos anos. Calcei as minhas luvas de cetim preto, longas e elegantes, e pendurei ao pescoço um colar de pérolas negras, um toque de mistério e sofisticação. Lobo seguiu-me pelo chão de madeira rangente, as suas unhas a bater suavemente no soalho, como um compasso constante que marcava o ritmo dos meus pensamentos. O aroma a couro antigo e cera de vela preenchia o ar, misturando-se com o cheiro do seu pelo quente. Aproximei-me da enorme secretária de carvalho, onde guardava objetos e documentos que Joaquim nunca quisera mostrar. Sentei-me e senti o peso da solidão apertar-me o peito. Lobo deitou-se ao meu lado, encostando o corpo forte às minhas pernas, transmitindo uma sensação de segurança inesperada. Num impulso, levantei a tampa do compartimento secreto da secretária, aquele que só Joaquim conhecia. Com o coração a bater forte, empurrei a placa de madeira que revelava uma pequena caixa forrada a veludo vermelho. As minhas mãos tremiam enquanto abria a caixa, encontrando dentro um conjunto de fotografias antigas e uma carta escrita à mão. As fotografias mostravam Joaquim ao lado de um homem desconhecido, ambos sérios, com colares estranhos pendurados ao pescoço, diante de um castelo antigo em Braga. A carta, datada no dia da morte de Joaquim, começava assim: Leonor, se estás a ler isto, o círculo fechou-se. O amor não conhece limites entre os mundos. Encontrei uma forma de voltar, mas o preço é elevado. O mundo pareceu girar à minha volta. Larguei a carta e fiquei a olhar para Lobo, que agora olhava fixamente para a caixa, atento a cada movimento meu. De repente, a luz do escritório vacilou e apagou-se, mergulhando-nos numa escuridão densa. Só ouvi a respiração entrecortada de Lobo e o pulsar acelerado do meu coração. Um arrepio percorreu-me a espinha.
A sua cabeça apoiou-se no meu colo e, sem aviso, começou a roçar o focinho nas minhas coxas, deslizando lentamente pelo veludo do vestido. O contato era demasiado íntimo, quase proibido, e senti um calor estranho a crescer dentro de mim. As minhas mãos agarraram pelo espesso dele, num gesto de desespero e desejo reprimido. Fechei os olhos e murmurei o nome de Joaquim, como se ele pudesse ouvir-me através daquele estranho vínculo entre mim e Lobo. Mas, de repente, ele afastou-se, levantou-se e lançou um olhar feroz para a porta entreaberta. O ambiente tornou-se tenso, quase palpável, como se algo invisível estivesse prestes a entrar. A sombra da noite parecia ganhar vida, e eu sabia que aquela casa, os seus segredos e aquele cão enigmático estavam a conduzir-me para um caminho do qual talvez não houvesse retorno. O que me esperaria para além daquela porta? Quem ou o que faria sua entrada naquele momento de fragilidade? O mistério que envolvia Lobo e Joaquim começava a revelar-se em camadas cada vez mais profundas e perigosas. E eu, Leonor, sentia-me presa num jogo onde o passado e o presente se entrelaçavam numa dança inquietante. A porta rangeu lentamente, quase como se respirasse, e uma figura entrou na penumbra do escritório. A luz fraca das velas lançava sombras que dançavam pelas paredes, revelando uma mulher alta, de pele pálida e cabelos negros que caíam soltos até a cintura. Vestia uma camisola de noite branca, translúcida, que delineava suas formas com uma sensualidade discreta e inquietante. Os seus olhos penetrantes fixaram-se imediatamente em mim, e um arrepio percorreu meu corpo. Leonor, disse ela com uma voz grave, quase um sussurro, não esperavas por mim tão cedo, não é verdade? O seu sorriso era enigmático, como se guardasse segredos que apenas ela conhecia. Lobo ergueu-se, rosnando baixinho, o pelo eriçado, a postura rígida como se estivesse pronto para proteger-me. A mulher avançou, os seus passos silenciosos sobre o tapete antigo, e aproximou-se do cão. Tocou-lhe o focinho com uma mão delicada, mas Lobo não se acalmou. Ele pertence a mim, murmurou, os seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. E tu, Leonor, és apenas uma sombra no caminho dele. Senti o sangue gelar nas veias. Quem era aquela mulher? Como sabia o meu nome? E o que queria com Lobo, aquele animal que há poucos dias tinha entrado na minha vida como mistério e agora parecia ser a chave para algo muito maior, mais escuro? Tentei encontrar forças para responder, mas a voz falhou-me. Lobo avançou entre nós, colocando o corpo robusto entre mim e a intrusa, mas algo na sua postura mudou. Os seus olhos âmbar brilhavam com uma luz estranha e, por um momento, tive a sensação de que não estava a olhar para um cão comum, mas para um ser que carregava o peso de uma alma em conflito. A mulher inclinou-se para mim, o seu perfume a misturar-se com o cheiro do sândalo que eu usava. Esta ligação que partilhas com ele, continuou, é mais profunda do que imaginas. Ele não é apenas um cão. Ele guarda o espírito de alguém que amaste e que tentou regressar ao teu lado, custe o que custar. O chão pareceu tremer ligeiramente, e uma corrente fria percorreu o meu corpo. Queria acreditar que era apenas um sonho, uma alucinação causada pela solidão que me consumia. Mas os olhos de Lobo, tão humanos e intensos, não me deixavam mentir. A mulher afastou-se lentamente, deixando um silêncio pesado no ar cuidado. Leonor. Nem tudo o que retorna do passado traz paz. E com um último olhar enigmático, desapareceu, deixando para trás apenas o eco da sua voz e uma sensação de perigo iminente. Fiquei ali, parada, com Lobo ao meu lado, tentando compreender o que acabará de acontecer. A minha vida, antes tão tranquila e previsível, estava agora mergulhada no mistério que parecia vindo de outra dimensão, onde o amor, a perda e o sobrenatural se entrelaçavam de forma indissociável. O que seria daquele vínculo estranho entre mim, o cão e a mulher misteriosa? E que segredos ocultos ainda esperavam para serem desvendados nas sombras daquela casa antiga? A resposta parecia estar mais perto do que eu podia imaginar, pronta para se revelar de forma inesperada e arrebatadora. Aquela noite em Viana do Castelo vestiu-se de mistério e inquietação. Depois da visita inesperada daquela mulher enigmática, senti como se um véu pesado tivesse caído sobre a minha alma, apertando-me o coração. Vesti o meu penhoar de renda preta, que se moldava ao corpo como uma segunda pele, deixando entrever as curvas que ainda resistiam ao tempo. Os meus pés descalços tocaram o tapete frio da sala enquanto me sentava na poltrona junto à lareira, tentando encontrar algum conforto no crepitar das chamas. Lobo deitou-se aos meus pés, o seu corpo quente contra minha pele, o pelo negro refletindo a luz suave do fogo. O seu olhar penetrante fixava-me, e, por momentos, quase parecia que ele tentava comunicar algo que eu não conseguia compreender. A sua respiração pesada misturava-se com o silêncio da casa,
criando uma atmosfera densa, quase palpável. Recordei as palavras daquela mulher. Ele guarda o espírito de alguém que amaste e que tentou regressar ao teu lado. O pensamento fez-me estremecer. Joaquim? Seria possível que a alma dele estivesse realmente ali, presa naquele corpo que não era humano, mas que, de alguma forma, me protegia e me acompanhava? De repente, Lobo levantou-se e caminhou até ao pé da lareira, onde um velho relógio de parede marcava as horas com um tic-tac insistente. Num gesto inesperado, tocou com a pata numa pequena alavanca escondida atrás do relógio. O painel da parede deslizou lentamente, revelando uma passagem secreta que eu nunca tinha notado. O coração acelerou-me. Por que razão Joaquim nunca me tinha falado disto? E o que haveria naquela passagem escondida que podia explicar tudo o que estava a acontecer? Sem hesitar, peguei numa lanterna e, com Lobo a meu lado, entrei naquela abertura estreita. O corredor era frio e úmido, com paredes de pedra que pareciam sussurrar segredos antigos. A cada passo, sentia a presença do passado mais próxima, e uma mistura de medo e curiosidade apoderou-se de mim. No fim do corredor, uma porta de madeira antiga, coberta de símbolos estranhos, bloqueava o caminho. Lobo avançou, rosnando baixinho, como se reconhecesse aquele lugar. Usei a chave que Barão, o meu gato ruivo, trouxera dias antes, um pequeno objeto dourado que brilhava na minha mão, e com um clique a porta abriu-se lentamente. Dentro, encontrei uma pequena sala cheia de objetos místicos, amuletos, velas apagadas e um diário envelhecido. Abri o diário com cuidado e comecei a ler as palavras escritas pela mão de Joaquim. Eram confissões de um homem que tinha procurado ultrapassar os limites da vida e da morte, tentando trazer algo de volta, custasse o que custasse. O silêncio da sala foi quebrado por um som súbito, um sussurro quase inaudível, que parecia chamar pelo meu nome. Lobo ergueu as orelhas, alerta, enquanto eu sentia a pele da nuca arrepiar-se. O que estaria escondido naquela sala? E estaria eu preparada para enfrentar a verdade que se escondia por trás daquele mistério? A resposta parecia estar prestes a emergir das sombras, pronta para mudar para sempre o rumo da minha existência. Sentei-me no chão frio daquela pequena sala escondida, segurando o diário envelhecido de Joaquim entre as mãos trêmulas. A luz tênue da lanterna tremeluzia, lançando sombras oscilantes nas paredes carregadas de símbolos enigmáticos. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia firme, mas carregada de emoção e urgência. À medida que lia, sentia como se cada palavra me puxasse para um abismo desconhecido onde o amor e o sobrenatural se entrelaçavam num emaranhado impossível de desfazer. Joaquim falava de uma busca desesperada para ultrapassar os limites da vida e da morte, de rituais secretos e pactos feitos nas noites mais escuras. Ele acreditava que podia regressar a mim, de alguma forma, mesmo que isso significasse perigar a sua própria alma. As suas palavras revelavam um homem dividido entre a esperança e o medo, entre o amor e o desconhecido. Enquanto eu absorvia cada frase, Lobo permaneceu junto a mim, a sua presença sólida e quente a dar-me uma estranha sensação de segurança. Mas havia algo mais, um brilho nos olhos dele que me fazia questionar se aquele corpo canino era apenas uma carcaça para algo muito maior e mais complexo. De repente, um ruído suave vindo da porta chamou a minha atenção. Levantei a lanterna e vi Barão, o meu gato ruivo, esgueirar-se para dentro da sala, segurando no focinho uma pequena chave dourada que brilhava com uma luz própria. Esta era a chave que eu tinha visto antes, o mesmo objeto que, dias atrás, tinha descoberto pendurado no pescoço do Barão. Agora, parecia querer guiar-me para uma revelação ainda maior. Com a chave na mão, levantei-me e segui até uma pequena caixa de madeira ornamentada que repousava sobre uma mesa antiga. A caixa estava fechada, mas sabia que aquela chave era para ela. Com um misto de receio e curiosidade, encaixei a chave na fechadura e girei-a lentamente. O trinco cedeu com um clique suave e a tampa abriu-se revelando um conjunto de objetos misteriosos. Um amuleto antigo, um lenço de seda bordado e um pequeno frasco com líquido âmbar. O amuleto tinha símbolos que eu não conseguia decifrar, mas sentia que ele carregava uma energia poderosa. O lenço, tão delicado quanto um suspiro, trazia bordados que pareciam contar uma história escondida. E o frasco, com seu conteúdo dourado, exalava um perfume que me fez lembrar dos dias felizes ao lado de Joaquim, das tardes passadas no jardim a conversar sobre sonhos e segredos. Enquanto examinava aqueles objetos, um arrepio percorreu minha espinha. Seria esta a chave para desvendar o mistério de Lobo? Um elo entre o passado e o presente, entre a vida e a morte? O silêncio na sala tornou-se esmagador, e eu percebi que estava prestes a enfrentar uma verdade que mudaria para sempre a minha existência.
Mas, naquele momento, um estalido atrás de mim fez-me virar rapidamente. A porta da sala fechou-se com estrondo, e a escuridão revelou uma figura que eu nunca esperava voltar a ver. Os olhos dela brilhavam com uma luz que misturava raiva e desejo, e a sua voz cortou o silêncio como uma faca afiada. Leonor, chegaste tarde demais. A figura que se destacou na penumbra da sala era Lisa, a jovem vizinha de quem eu tão pouco sabia, mas que havia aparecido inesperadamente naquela noite, como uma sombra do passado a desafiar o presente. Estava descalça, vestida apenas com uma camisola de noite leve, quase translúcida, que deixava entrever a pele pálida e delicada dos seus ombros. Nos seus dedos, segurava firmemente o mesmo amuleto que eu encontrara na caixa secreta, um símbolo antigo que parecia pulsar com uma energia própria. O seu olhar era intenso, carregado de uma determinação feroz e de um desespero quase palpável. Leonor, disse ela baixinho, a voz quase um sussurro rouco, não devias ter mexido nisso. Este amuleto não te pertence. Ele é meu por direito. A sua presença dominava a sala, e senti um arrepio de alerta percorrer o meu corpo. Lobo levantou-se imediatamente, assumindo uma postura protetora entre nós. Os seus olhos âmbar brilharam com uma luz sobrenatural, e um rosnar baixo saiu da sua garganta, um som que misturava a fúria de um animal e a dor de uma alma perdida. Ele não é apenas um cão, sussurrei para mim mesma, ele é uma ponte entre mundos. Lisa avançou um passo, tentando aproximar-se do amuleto que pendia do meu pescoço, mas Lobo bloqueou-lhe o caminho com a imponência do seu corpo. Esta ligação é mais forte do que pensas, respondi, sentindo a minha voz firme apesar do medo que me apertava o peito. Joaquim escolheu-me, não a ti. Num movimento inesperado, Lobo saltou para cima, mas não sobre Lisa, sobre mim. Os seus passos pesados derrubaram-me no chão, e senti o calor do seu corpo a envolver-me como uma armadura viva. A sua respiração quente tocou a minha pele, e por um instante, o tempo pareceu congelar. Olhei para os seus olhos, e vi ali algo que nunca imaginei. Não era apenas um animal, mas a essência de Joaquim, uma alma que se recusava a partir, que lutava para ficar ao meu lado, custasse o que custasse. O toque dos seus lábios quase humanos na minha pele revelou uma intimidade proibida, uma ligação que transcendia o tempo e a lógica. Lisa gritou, com uma voz que misturava raiva e dor, tentando afastar-nos. Ele é meu. Fiz um pacto. Eu dei-lhe vida. Mas a força entre mim e Lobo era imensa, uma batalha silenciosa onde o amor e a possessão se confrontavam numa dança perigosa. De repente, um estalido ensurdecedor fez o espelho atrás da lareira estilhaçar-se em milhares de cacos, espalhando reflexos distorcidos por toda a sala. O amuleto no meu pescoço brilhou com uma luz espectral, e senti uma energia pulsante atravessar-me, como se a própria vida de Joaquim fluísse por mim. O mundo à minha volta mudou, sombras dançavam nas paredes, as vozes do passado sussurravam segredos enterrados, e eu percebi que estava no centro de uma batalha que ia muito além do que eu podia compreender. E naquele instante, com o coração a disparar e a respiração presa, soube que o desfecho daquele confronto iria mudar tudo. Mas a verdadeira história ainda estava por começar. O choque do espelho estilhaçado ainda reverberava pela sala quando a figura de Lisa, envolta na penumbra, recuou alguns passos, os olhos ardendo numa mistura de fúria e desespero. A luz espectral que emanava do amuleto no meu pescoço iluminava o seu rosto pálido, revelando uma determinação feroz que fazia o ar vibrar. Lobo permanecia ao meu lado, imóvel, os olhos âmbar fixos nela, como guardião de um segredo antigo. Leonor, sussurrou Lisa, a voz carregada de um misto de súplica e ameaça, não percebes o que estás a fazer. Este amuleto é mais do que um objeto, é um elo entre vidas, um pacto entre almas que não pode ser quebrado sem consequências. Ela aproximou-se, tentando recuperar o amuleto, mas Lobo bloqueou-lhe o caminho com uma postura firme e protetora. A tensão no ar era quase palpável, como se a própria casa respirasse com medo do que estava prestes a acontecer. Senti uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, uma energia que me atravessava, ligando-me a algo maior do que eu jamais poderia imaginar. Aquele momento era uma encruzilhada, um ponto onde passado e futuro se entrelaçavam num fio invisível e frágil. De repente, a voz de Lobo transformou-se num som estranho, quase humano, um gemido profundo que ressoou pelas paredes. O corpo do cão começou a brilhar, a sua forma a oscilar entre a realidade e algo etéreo, quase translúcido. Os seus olhos, agora incendiados por uma luz âmbar intensa, fixaram-se nos meus com uma urgência desesperada. Leonor parecia dizer sem palavras, confia em mim. Lisa, vendo aquela transformação, gritou, não. Ele não é teu. Ele é meu por direito. Eu fiz o pacto para o manter vivo, para ter o que me foi tirado.
A sua voz quebrou-se num choro, enquanto ela avançava, tentando alcançar o amuleto. Mas algo dentro de mim despertou, uma força esquecida que me impulsionou a erguer a mão e proteger o talismã. A luz do amuleto intensificou-se, envolvendo-nos numa aura brilhante que parecia fechar o espaço entre nós e o mundo exterior. Lisa hesitou, os olhos arregalados, percebendo talvez que aquela batalha era maior do que simples possessão. Foi então que a sala tremeu, e as sombras nas paredes tomaram formas estranhas e ameaçadoras. A energia acumulada parecia querer libertar-se, e eu senti como se estivesse presa num nó de forças invisíveis. Um sussurro antigo atravessou o ar, uma voz que me chamava pelo nome, prometendo respostas e perigos em igual medida. Lobo, ou melhor, a essência que habitava aquele corpo, aproximou-se devagar, a sua presença a envolver-me como um manto protetor. Num gesto lento e terno, tocou a minha face com um focinho, e eu senti uma onda de calor a percorrer-me, dissipando parte do medo que me consumia. Mas a guerra ainda não estava terminada. Lisa recuou, lançando um último olhar carregado de dor e determinação. Isto não acabou, Leonor. Nem eu, nem ele, vamos desistir. O que começaste é apenas o início. Com estas palavras, desapareceu na escuridão da casa, deixando para trás um silêncio pesado e uma sensação de que algo muito maior se aproximava. Eu sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre, e que as respostas que procurava estavam escondidas numa teia complexa onde o amor, a perda e o sobrenatural se entrelaçavam de forma indissociável. Lobo voltou a assumir a sua forma canina, mas os seus olhos continuavam a brilhar com aquele fogo interior, como se guardasse um segredo que só ele podia revelar. E eu, Leonor, senti que estava pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse desafiar as próprias leis da vida e da morte. A manhã seguinte chegou envolta numa névoa densa que se arrastava pelas ruas estreitas de Viana do Castelo, envolvendo a cidade num manto de mistério e silêncio. A casa antiga parecia respirar ainda os ecos da noite tumultuosa, e eu sentia no ar uma tensão quase tangível, como se o próprio tempo hesitasse entre o passado e o futuro. Vesti-me lentamente, escolhendo um vestido de malha cinzenta que se moldava ao corpo com a suavidade de uma carícia esquecida, e calcei as minhas botas de couro macio, sentindo a firmeza do salto a lembrar-me que ainda tinha controlo sobre a minha vida. Lobo estava ao meu lado, o seu olhar âmbar fixo em mim, como se esperasse que eu tomasse uma decisão importante. Senti o calor do seu corpo contra minha perna nua, o pelo espesso a transmitir uma energia que parecia pulsar com a força de um coração invisível. O amuleto brilhava discretamente sob meu decote, uma chama silenciosa que acendia minha coragem e a minha determinação. Saímos para a rua, onde o vento frio da manhã acariciava o rosto e fazia ondular os meus cabelos. Caminhei pela marginal junto ao rio Lima, o som da água correr a acompanhar os meus pensamentos tumultuados. O vestido de malha seguia cada movimento do meu corpo, delineando as curvas que ainda guardavam a promessa da juventude, enquanto as botas altas acrescentavam um toque de elegância e força ao meu passo. Lobo manteve-se ao meu lado, o seu porte majestoso a atrair olhares curiosos dos poucos transeuntes que passavam. Os seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, e senti uma ligação profunda entre nós, uma cumplicidade que ia muito além da simples companhia de um animal. Enquanto caminhávamos, a minha mente voltou-se para as palavras de Lisa, para o pacto sombrio que parecia ligar Joaquim, Lobo e aquele amuleto misterioso. Perguntei-me até onde estaria disposta a ir para desvendar a verdade e proteger o amor que ainda sentia pulsar dentro de mim. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, e eu sabia que aquele dia seria decisivo. Havia um convite implícito nas sombras da minha história, um desafio que eu não podia ignorar. Ao virar uma esquina, avistei uma figura familiar, Ana Maria, a vizinha que me trouxera notícias e doces há poucos dias. Os seus olhos encontraram os meus e um sorriso triste desenhou-se nos seus lábios. Leonor, disse ela suavemente, às vezes o passado não é aquilo que pensamos, e o futuro pode esconder segredos que nos mudam para sempre. Senti o peso dessas palavras a descer sobre mim como uma tempestade silenciosa. O destino chamava-me para um caminho desconhecido, onde o amor, o mistério e o perigo se entrelaçariam numa dança que eu teria de liderar. E enquanto o rio Lima corria tranquilo ao nosso lado, soube que o verdadeiro teste estava apenas a começar, e que as respostas que procurava estavam mais perto do que alguma vez imaginei, talvez mesmo no coração da própria cidade, onde as águas se misturavam com o céu e os segredos se escondiam à espera de serem descobertos. O crepúsculo caiu sobre Viana do Castelo, tingindo o céu de tons profundos de laranja e púrpura, enquanto eu caminhava lentamente pela marginal, sentindo o peso da noite envolver-me como um manto de mistério.
O vestido de malha cor-de-rosa envelhecida seguia cada curva do meu corpo com a suavidade de uma pele esquecida, e as botas de couro italiano elevavam a minha postura, conferindo-me uma elegância que desafiava o tempo. O amuleto brilhava suavemente contra o meu peito, um farol silencioso no silêncio crescente. Lobo seguia-me fielmente, o seu pelo ruivo reluzindo sob a luz morna do entardecer, e os seus olhos âmbar fixavam-me com uma intensidade inquietante, que me fazia sentir ao mesmo tempo protegida e inquieta. A ligação entre nós era palpável, uma teia invisível de emoções e segredos que se entrelaçavam num laço indissolúvel. Enquanto caminhávamos, a minha mente fervilhava com as peças do quebra-cabeça que começavam a encaixar-se. Os rituais secretos de Joaquim, o pacto sombrio de Lisa, o amuleto antigo e a essência misteriosa que habitava Lobo. Cada passo parecia levar-me mais perto de uma verdade que eu temia e desejava em igual medida. Ao aproximarmos-nos do centro histórico, as ruas estreitas e empedradas pareciam sussurrar histórias antigas, e um vento frio trouxe comigo um pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. De repente, uma sombra ergueu-se à minha frente. Era uma figura alta, de costas voltadas para mim, vestida com um casaco escuro que parecia absorver a pouca luz que restava. O coração disparou. Lobo rosnou baixinho, posicionando-se entre mim e a figura, pronto para proteger. Mas a voz que me chamou pelo nome não era a de um estranho, era familiar, carregada de uma melancolia profunda e de uma promessa não cumprida. Leonor, disse ele, virando-se lentamente. O rosto que emergiu da sombra era o de Joaquim, ou ao menos algo que se parecia com ele, envolto numa aura etérea e misteriosa. Os seus olhos brilhavam com um fogo interior, e um sorriso triste curvou seus lábios. Estive longe, mas sempre perto, murmurou, e agora nossa história está prestes a alcançar o seu verdadeiro desfecho. O tempo pareceu estagnar enquanto os nossos olhares se cruzavam, e eu soube que, apesar de tudo, o amor que nos unia transcendia o próprio destino. Porém, havia ainda um último segredo por revelar, um mistério que ameaçava mudar tudo o que eu acreditava sobre a vida, a morte e a alma. Lobo aproximou-se, e a sua forma começou a brilhar com uma luz intensa, fundindo-se com a figura que tinha à minha frente. Um sussurro quase inaudível escapou dos seus lábios caninos, uma promessa de proteção e de um futuro incerto. E quando a última luz do dia se apagou no horizonte, ficou no ar uma pergunta sem resposta, um convite para que a próxima melodia da minha vida começasse a tocar, uma melodia tão antiga quanto o tempo, e tão nova quanto a esperança que ainda queimava dentro de mim. Será que estou preparada para o que está por vir? Só o tempo o dirá.